Olá, vou falar um pouco sobre a parte de cadastros do ContiTool, exceto o cadastro de ferramentas, onde eu fiz um vídeo específico somente para ele. Então, dentro do menu cadastro, dentro de um usuário administrador ou analista, eu tenho algumas opções. Alguns eu não vou mexer, ou seja, o armários eu não mexo, configuração de e-mail sim, eu consigo inserir, por exemplo, alguns e-mails que eu quero que recebam os relatórios diários que o sistema envia, que é o relatório de custo e o relatório de ferramentas em ponto de pedido. Então, por exemplo, vou colocar um e-mail aqui. Um assunto, eu defino um relatório diário ContiTool. Aqui eu coloco, eu quero que outro e-mail receba, por exemplo, compras@contitool.com. Tem mais outro e-mail que eu quero que receba aqui, fiscal.contitool.com, e por aí vai. Se eu quiser descrever alguma coisa no corpo do e-mail também, então essa é uma primeira parte. A gente tem também a parte aqui de fornecedores. Então, fornecedores, basta eu clicar em inserir. Eu digitando um CNPJ, ele já puxa todos os dados do Cefaz, mas basicamente o CNPJ eu sou obrigado a definir um código para esse fornecedor e uma razão social. E por aí já está feito. O restante, os outros dados, eu posso preencher caso eu ache necessário. Gavetas desconsidero também. Grupo de ferramentas. Então são as ferramentas, toda ferramenta eu tenho que atrelar ela a um grupo. Então aqui eu tenho alguns grupos cadastrados já, mas se eu quiser cadastrar um novo, eu venho aqui em inserir. Bota a descrição desse grupo, por exemplo, insertos, torneamento. Se eu quiser botar um apelido para ele ser encontrado através desse apelido, eu coloco. Alguma coisa ele é obrigado a botar aqui, eu posso digitar TNMG, por exemplo. Mas aqui é campo livre também, não tem necessidade de eu estar utilizando se pela descrição for fácil encontrar. Venho aqui em procurar, adiciono uma foto, eu sei que é inserto de torneamento, então vamos botar um insertos TNMG, por exemplo. E eu clico em cadastrar grupo, está cadastrado. Outro que a gente tem são os motivos de descarte, então são aqueles motivos no qual eu aponto um descarte da ferramenta. Então, por exemplo, 4, erro de parâmetro de corte. Esse pode ser um motivador aí de quebra de ferramenta. Basta eu clicar em cadastrar, que ele já aparece aqui, já vai ser uma opção a mais para eu estar apontando. Máquinas. Então, máquinas, para eu fazer um cadastro de máquina também é bem simples, ele precisa de poucas informações, um código. Então, é uma FR18, é uma, por exemplo, fresadura Home D1250. Clico em cadastrar, ele cadastra a ferramenta, a máquina. Operadores. Então, operadores, agora eu tenho a opção de vincular eles também a um grupo de ferramentas, a limitar ele somente a um grupo de ferramentas. Então aqui eu sou obrigado a colocar um código desse operador, por exemplo, é 87. Matrícula, se eu quiser, é opcional, mas geralmente é pela matrícula que eu encontro, então a gente aconselha a repetir o mesmo do código. E aqui o nome, Eduardo da Silva, por exemplo. E aqui o grupo, se eu quiser vincular ele a algum grupo de ferramentas e limitar, ele só vai poder retirar a ferramenta desse grupo. Então eu venho aqui, eu quero que eu sei que esse operador, ele, por exemplo, ele trabalha na bancada, ele só vai retirar macho aqui, ele trabalha na rosqueadeira. Então eu faço isso, ele só vai ter acesso ao grupo de machos. Ele não consegue ver outras ferramentas a não ser os machos para fazer retirada. Outra opção que a gente tem também seria o usuário. Então, aqui na parte de usuário, a gente consegue cadastrar, por exemplo, o Eduardo vai ter um usuário, Eduardo da Silva, que é só dele. Então, vai ser Eduardo S, por exemplo, @KC. Aqui eu defino uma senha para ele.
qualquer, no mínimo 4 dígitos. E aqui ainda eu consigo, apertando F2, eu consigo vincular ele a um operador. Então eu quero vincular ao operador Eduardo da Silva. Então, quando o Eduardo for fazer uma retirada, já vai puxar automaticamente o nome dele na tela de retirada, Eduardo da Silva.